Capítulo 8. Fiz a escolha errada. Meu nome é Lúcia. Relatarei aqui a escolha errada que fiz para a minha vida. Quando fui convidada por Vitória para passar a minha experiência de vida quando encarnada, fiquei feliz. Sabia que seria maravilhoso contar como foi a minha vida aí na Terra. Não por ter sido perfeita, mas porque foi exatamente o contrário. Acreditando que outras pessoas que vivem ainda aí e que estão cometendo os mesmos erros que eu cometi, pudessem tentar modificar a própria vida. Vi neste convite a oportunidade de ajudar outras pessoas a entender que só somos infelizes por escolher errado a forma de viver. Eu era casada há 12 anos, tinha um casal de filhos ainda adolescentes. O meu marido era um homem muito bonito e ainda moço, contava com seus 31 anos. Vivíamos uma paixão intensa. Éramos como dois namorados. Eu não trabalhava e vinha de uma família pobre. Ele era professor e sua família tinha uma situação financeira um pouco melhor que a minha. Conhecia sua ambição, mas sempre achei que quem não tem ambição não vai para frente. Comecei a desconfiar que o meu marido não estivesse mais apaixonado por mim. Percebi que algo estava diferente. Ele não era mais o mesmo. Comecei a sentir muito ciúme, até procurei saber se existia alguém na vida dele. Eu estava sempre perguntando a ele se faltava algo em nossa casa, ou se o meu amor não servia mais, já que ele não suportava ficar em nossa casa. Brigávamos sem parar. Foi aí que parei de viver a minha vida. Tudo o que eu fazia era para agradá-lo, mesmo assim não o agradava. Não cuidava mais de mim, a minha preocupação era simplesmente descobrir se existia outra pessoa na vida dele. E como dizem que quem procura acha, eu achei. De fato, ele estava tendo um relacionamento com uma mulher de classe média alta. Ela dava tudo o que ele queria materialmente. Um dia ele chegou em casa com uma moto nova, explicou-me que tinha ganhado em um sorteio. Eu sabia que era mentira, discuti tanto que acabei cansada. Ele não me deu a menor atenção, pegou as suas roupas e fez suas malas. Eu gritava desesperada, pedia para ele não sair de casa, tentava convencê-lo de que era apenas uma crise no nosso casamento, mas que passaria logo. Acreditem, ele nem olhava para mim, não dizia uma única palavra. Vi escorrer de seus olhos algumas lágrimas, e eu gritava, lágrimas de crocodilo. Logo em seguida, me ajoelhava a seus pés, implorando que desistisse da ideia de sair de casa. Sentia uma dor terrível, parecia que ia morrer de tanta tristeza. As crianças, eu exclamava, mas nada de respostas. Não podia aceitar a possibilidade de perdê-lo, acreditava que ele era a melhor coisa e a mais importante da minha vida. Não mentirei agora. Embora, quando estava vivendo essa situação, mentisse para mim mesma. Achava, de verdade, que naquele momento ele era mais importante do que os nossos próprios filhos, e se alguma vez citei as crianças, foi apenas para sensibilizá-lo. Quando meu marido pegou as malas e foi em direção à porta de saída, perdi o controle. Ameacei matar-me, disse que ele seria o responsável pela minha morte. Joguei-me em sua frente e bloqueei a porta com o meu corpo. Maurício parou, ainda com a cabeça baixa, pediu-me que o deixasse ir. Disse que não viveria mais comigo, estava com outra mulher e iria morar com ela. Corri para a cozinha, peguei uma faca e ia cortar os meus pulsos, quando os meus filhos gritaram pedindo que eu não fizesse isso. Maurício me segurou e tomou a faca das minhas mãos. Eu não ia me matar, só queria chamar a atenção dele, não pensei na dor de ninguém. Fui muito egoísta. Imaginei que se ele acreditasse que eu era capaz de me matar, talvez resolvesse não sair de casa. A verdade é que de nada adiantou. Horas depois, Maurício saiu para nunca mais voltar à nossa casa. Odiei aquela mulher que havia roubado meu marido de mim. Desejei todo o mal possível a ela. Sentia de verdade tanto ódio dela que não conseguia raciocinar direito. Queria acreditar que ele era vítima dela e simplesmente seduzido por uma mulherzinha vulgar que fazia todos os seus gostos.
Estava cega de ódio e ciúme. Os meus filhos choravam e sentiam pena de mim. Eu nem ligava para eles. Agora, o que me importava era trazê-lo de volta à nossa casa. Os amigos vieram para me aconselhar. Alguns diziam: Você tem 2 filhos para criar e a vida continua. Você é jovem e bonita, olhe para você e pare de sofrer desta forma. Não queria ouvir isso. Queria alguém que me incentivasse a me vingar daquela maldita mulher. Era esse o meu desejo. Não me dei conta de que estava começando a me aliar às trevas. Já haviam se passado meses e eu continuava definhando, cheia de mágoa. Pior que isso, ódio mesmo. Meus pais não suportavam mais me ver perseguindo Maurício e a mulher. Descobri o telefone da casa deles, passava a trote e ameaçando-a. Não tinha como me sustentar mais. Agora não tinha o dinheiro de Maurício para pagar as contas de minha casa. Os meus filhos começaram a passar necessidades. Tirei do colégio particular para colocá-los em uma escola pública. Ele, por sua vez, não dava notícia nenhuma. Não mandava o dinheiro das crianças e nem procurava saber como estávamos. Algumas pessoas me aconselharam a procurar a justiça e pedir a pensão alimentícia. Eu escutava as pessoas só por educação, mas a verdade é que eu odiava quem me aconselhasse a colocá-lo na justiça, e eu amava e tinha esperança de seu retorno para casa, e não podia correr o risco de ele se aborrecer comigo. Comecei a evitar esses amigos. Não queria ouvir nada que fosse para afastá-lo de mim. Pensei, as crianças não estão passando fome, e qualquer coisa peço para a mamãe ficar com eles. Abandonei os meus filhos. Levantava para fazer o café da manhã para as crianças sem estímulo algum, só pensava em um jeito de trazer o Maurício de volta para casa. Embora eu não admitisse que ninguém me chamasse a atenção pelo abandono das minhas crianças, eu sempre dizia: Eu os amo, são tudo para mim. Infelizmente, não era verdade, pelo menos naquele instante. Eu estava obcecada no pai deles. Procurei uma cartomante, queria saber se Maurício iria voltar para casa. Paguei a cartomante com o dinheiro do aluguel, mas como esta me disse que em breve ele estaria de volta, não me importei em ter gastado o dinheiro. 3 anos se passaram. Maurício ainda não tinha voltado para casa. Roguei uma praga para a cartomante perder tudo o que tinha, inclusive o marido e os filhos. Procurei uma senhora que era do candomblé para fazer um trabalho para ele voltar para mim. Comprei tudo o que a mulher havia me pedido e o trabalho foi feito. Paguei até pelo chão no terreiro onde se realizou o ebó. Nota: nome dado aos trabalhos feitos nas casas de candomblé, conhecido como macumba. Esperei o tempo passar para ver o resultado. 2 meses depois, Maurício voltou a me ligar. Queria saber como as crianças e eu estávamos passando. Fiquei tão feliz, logo imaginei que o ebó estava dando certo. No dia seguinte, voltei ao terreiro de candomblé, mas antes fui ao banco e pedi um empréstimo. Paguei R$ 3.000 para fazer um novo trabalho, agora queriam um mais forte. Só que não me dei conta, até mesmo por falta de conhecimento, de que estava caindo em uma armadilha, criada por mim e alimentada pelos irmãos das trevas. Quando procuramos esse tipo de ajuda, não somos ajudadas de verdade, é apenas uma ilusão. Vitória me explicou que os irmãos desencarnados que trabalham nesses centros de candomblé e se prestam a fazer esses favores para o Pai de Santo pedem sempre algo em troca. Depois de receber o que eles pedem, vão à procura do encarnado, nesse caso, do Maurício, para tentar induzi-lo a me procurar. Caso o encarnado não esteja receptível para essas visitas infelizes, o plano dá errado. Mas se o encarnado estiver em uma faixa vibratória igual ou próxima a desses irmãos desencarnados, sofredores e infelizes, que trabalham nos candomblés, ele aceita a inspiração dos trevosos e se deixa ser manipulado por eles. O que fez Maurício me procurar não foi preocupação ou carinho por mim ou pelas crianças, mas simplesmente pela indução dos trevosos. A ambição dele foi a porta aberta para a chegada das trevas em sua vida.
É assim que os desencarnados inferiores agem. Tentam nos iludir, dando momentaneamente o que acreditamos precisar ou o que desejamos tanto. Mas é como um furacão violento e devastador que passa, e o que fica é a dor profunda e mais uma desilusão. E como eu procurei os irmãos inferiores para me ajudar, prejudiquei-me mais. Afundei-me em dívidas, mas nunca tive o que realmente precisava. Só Deus sabe o que podemos e precisamos ter. Fiquei cega pela obsessão. Como eu não sabia e nem quis saber disso, fiquei radiante. Acreditei que logo seríamos uma família novamente. Com o passar do tempo, afastei-me do candomblé. Não consegui o que queria e a tristeza e a desilusão tomou conta de minha alma. Os meus filhos já estavam maiores de idade. Eu já não procurava mais os centros de candomblé. Contentava-me apenas com as ligações dele. Não me dei conta do tempo passar. Eu já estava com 47 anos. Quando tudo começou, eu tinha apenas 30 anos. Os meus filhos reclamavam o tempo todo da minha falta de atenção com eles, não para mim, mas para os amigos e os nossos familiares. Eu não vivia uma vida normal, não me arrumava, não me achava mais bonita, não tinha tempo para mais nada. Vivia correndo, tentando negociar algumas coisas que eu mesmo fazia para assegurar o nosso sustento. Maurício não nos ajudava muito, embora nos enviasse algumas vezes dinheiro. Ele vinha até nossa casa e eu ficava na expectativa dele me querer, mesmo que fosse por uma noite. Mas nunca aconteceu. O meu ódio pela mulher que vivia com ele era cada vez maior. Passava a maior parte da minha vida esperando Maurício ligar ou vir até a minha casa. A tristeza e a solidão que eu sentia eram terríveis. Os meus filhos agora tinham namorados, saíam para se divertir, mas eu estava sempre em casa e sozinha. Apareceram boas pessoas interessadas em mim e eu não as quis. Pensava, se ficar com alguém, aí é que ele não vai me querer. Fui ficando cada vez mais depressiva. Não aceitava ajuda de ninguém, muito menos as pessoas que vinham falar para eu esquecê-lo. Essas eu abominava. Cheguei mesmo a me esconder dentro de casa para não atender a esses verdadeiros amigos. Quando falam que eram verdadeiros, é porque estavam certos. Desejavam o meu bem, mesmo sem eu os compreender. Meus filhos haviam saído para a praia com os namorados e eu fiquei sozinha em casa. O Maurício havia telefonado, avisando que, se desse, depois do futebol com os amigos, daria uma passadinha rápida em minha casa. Arrumei-me toda, passei perfume e fiz uma comida que ele gostava. Horas se passaram e nada dele chegar. Anoiteceu e Maurício não apareceu e nem ligou. Eu liguei para a casa dele e a mulher atendeu, mas desligou o telefone em minha cara. Fiquei furiosa, quis acreditar que a culpa era da esposa. Pensei, foi ela, a maldita deve ter desconfiado dele e mandou o pobre voltar para casa, com alguma desculpa mentirosa. Como eu gostava de me iludir. Chorei tanto com ódio da mulher e dele por ter atendido a mulher e me deixá-lo de lado. Comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Perdi os sentidos. Escutei a voz da minha filha gritando: Mamãe, acorde! Eu olhava para ela, mas não conseguia mexer o meu corpo. Achei que estivesse com dormência nos braços e nas pernas. Tentei falar, mas ela não me ouvia. Imaginei que estivesse sem voz. O meu filho me pegou nos braços, colocou-me na cama, me abraçou e disse: Por favor, mamãe, não morra, amamos você. Tentei falar que estava bem, mas não conseguia. A minha filha telefonou para o pai e disse que eu estava morta. Tinha sido encontrada por eles no chão da cozinha. Fiquei feliz por ela ter telefonado para o Maurício, mas queria dizer que não precisava inventar que eu tinha morrido. Telefonaram para os meus pais, para os meus irmãos. Eu gritava: parem com isso, vão preocupar a todos sem necessidade. Queria levantar, fazia uma força enorme para sair da cama, mas estava completamente paralisada. Escutei a campainha da porta tocar. Meu filho foi atender, eram os meus pais. Entraram correndo chorando.
Minha mãe me abraçou contra seu peito e disse: Minha filha, por que Deus leva você, ainda tão jovem, e eu já velha, vivo para sentir tamanha dor? O meu pai soluçava. E eu, ali inerte, mais viva que nunca, não compreendia o que eles estavam fazendo. Eu não estava morta, só não conseguia falar. Vieram amigos, irmãos e em seguida o Maurício. Quis correr para os braços dele e dizer que eu o amava. Queria também dizer que estava viva. Pensei, vou abrir os olhos e acordar. Isso é um pesadelo terrível. O médico, amigo do meu pai, veio e assinou o óbito. Causa da morte, disse ele, infarto. Infarto? Esse homem está louco. Eu estou viva. Por Deus, deixe de brincadeira de mau gosto. Senti uma palmada nas pernas e consegui movê-la. Disse, graças a Deus, agora vão ver que eu estou viva. Deve ter sido uma crise de catalepsia. Alguém me puxou pelos braços e bradou. Levante-se, infeliz. Agora você quer viver? É um pouco tarde para estar viva. Olhei para o lado e uma mulher maltrajada zombava de mim. Essa infeliz me odiava, eu não a conhecia, mas algo nela me parecia familiar. As pessoas ali em minha casa, chorando por minha morte, eram inaceitáveis para mim. Aquela mulher estranha e desconhecida devia fazer parte do pesadelo. Maurício veio em minha direção e olhou-me com ternura. Consegui movimentar o meu corpo e sair da cama. Tentei tocar nele, mas era impossível. As minhas mãos transpassaram o corpo dele. Aproximei-me dos meus filhos, tentei abraçá-los, o mesmo aconteceu, não consegui. Aquela mulher estranha ria de mim e gritava às gargalhadas. Bem feito! Agora vai ver o quanto é bom causar dor nas pessoas. Sofrerá por tudo que me fez sofrer. Logo sentirá os vermes comendo a sua carne decente, sentirá a falta de ar presa ao caixão. E eu gritava: vai para o inferno, infeliz! Quer me atormentar? Senti prepararem o meu corpo para ser colocado em um caixão e eu chorava e implorava. Por favor, não façam isso comigo. Eu estou viva. Eu quero ficar com minha família. Os meus filhos não podem ficar sem mim. A mulher dava gargalhadas e dizia: Você está mortinha da Silva. Não adianta gritar e muito menos falar com ninguém. Eles não podem te ouvir. Eu dizia: Isso não é possível. Como posso estar morta se sinto tudo e posso ouvir a todos? Ninguém me respondia, apenas riam. Olhei para os lados e vi outras pessoas que se uniam a ela para zombar da minha agonia. Eles falavam: Você abandonou seus filhos, deixou de se amar e agora quer fazer tudo o que teve oportunidade de fazer e não quis? Agora é tarde. Eu os odiava. Falava mal, chorava e sentia ódio de Deus por estar passando por aquela dolorosa situação. Como havia sido dito por aquela mulher estranha, comecei a sentir falta de ar, estava dentro de um caixão fechado e cheio de flores. Como eu era alérgica a flores, senti que estava ficando sufocada e com coceira em todo o corpo. Nota: quando o espírito ainda está muito ligado ao corpo material, ele sente tudo como se ainda estivesse vivo. Fim da nota. Escutei os meus filhos e os meus pais orarem por mim. Senti um alívio, mas mesmo assim ainda não estava bem. Pensei em Deus por um instante e tentei fazer uma oração pedindo ajuda para me tirarem dali. Nesse momento, escutei a voz da minha avó, percebi que ela estava ali, senti as mãos dela tocarem as minhas e eu a segurei firme e pedi que me tirasse dali. Ela me pediu para pensar em Deus e tudo ficaria bem. Fiz o que ela pediu. Senti o meu corpo se desprender. Vi-me flutuar um pouco acima do caixão, percebi que existia um outro corpo dentro do caixão e era o meu mesmo. Tive medo. A minha avó pediu o tempo todo que eu pensasse em Deus e orasse com amor, implorando perdão à minha família e a Deus. Horas depois, não vi mais nada. Sei que fui desligada do corpo físico pela minha avó e por amigos que vieram ajudá-la nessa tarefa. Fui levada para um hospital perto da crosta terrestre.
Fiquei muito tempo lá, não aceitava a minha morte e queria voltar para ficar com a minha família, principalmente com os meus filhos. Já não sentia tanta falta do Maurício. Comecei a culpá-lo pelo meu fracasso aí na Terra. A minha avó sempre estava me ensinando que ninguém fracassa se não quiser. Dizia que todos os filhos de Deus vão para a terra com uma multidão de anjos bons para intuí-lo ao bem. Então, ninguém pode se queixar de não ter ajuda. E os que se queixam são os mesmos que rejeitaram essa ajuda. Eu me perguntava como podia ter rejeitado a ajuda de Deus, se era o que eu mais pedia. Ela me esclareceu que eu pedia o que não podia ter, que eu deveria ter pedido forças para vencer a dor do abandono, ter pedido para conseguir equilíbrio, sentir mais amor por mim e pelos meus filhos, pedir para conseguir viver mesmo sem o marido, que optou em abandonar a família. Eu disse: parece fácil, mas não é. Carinhosamente, a minha avó falou: quem reencarna sabe que não existirão facilidades, mesmo porque ainda reencarnamos em um planeta de prova e expiação, onde o mal predomina ainda. Mas precisamos confiar em Deus, que tudo sabe e tudo vê, e principalmente por compreender as nossas necessidades e nos amar mais que qualquer outra pessoa nos ame. Não aceitava muito os conselhos de minha avó e dos outros amigos que estavam sempre junto a mim, tentando me fortalecer e me animar. Fugi. Voltei para casa, os meus filhos estavam sofridos. Não quiseram ir para a casa dos meus pais, preferiram morar sozinhos. Estavam desempregados e viviam com o pouco que lhes era dado pelos meus pais e pelo próprio Maurício. As contas eram muitas para serem pagas. A minha filha estava pensando em casar só para não passar mais necessidade. O meu filho estava deprimido, sentiu tanto a minha falta que às noites, quando ia dormir, se ajoelhava e rezava como se eu fosse uma santa e pedia para protegê-los. Eu chorava, agoniada, sem nada poder fazer por eles. Eu ficava pertinho dele e dizia: meu filho, eu não posso te ajudar. O remorso tomou conta de mim, eu não era santa e o pobrezinho pensava que eu era. Fiz tudo errado, inclusive os abandonando. Podia ter sido diferente e escolhi viver de ilusão a aceitar a vida que eu tinha. Fiz dívidas e os meus filhos arcaram com as despesas para o meu nome não ficar sujo e a minha alma ficar em paz. Peço à irmã que escreve este livro para escrever também a oração feita pelo meu filho amado. Deus, sabeis que a minha mãe é uma santa, permita que ela possa nos ajudar. Não fui um bom filho, não sei se posso pedir algo, mesmo assim vos imploro. Deus, deixai que a minha santa mãezinha venha para nossa casa e nos tire desse sufoco. Sentimos muito a falta dela. Se ela não era a melhor mãe, a culpa não foi dela, mas do meu pai que nos abandonou. Se tiver que castigar alguém, que seja ele. Mãe querida, nos alivia a nossa dor. Sentimos a sua falta. Sentimos saudade dos seus abraços, dos seus carinhos. Já não temos dinheiro e precisamos pagar as contas. Nos ajude a conseguir um emprego. Imploro a Deus que permita que a senhora venha nos ajudar. Amém. Pedi que fosse escrita a oração do meu filho para que vocês possam entender que não adianta pedir nada aos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. Não sabemos como eles se encontram ou até mesmo se têm permissão ou condição para ajudar-nos. E se não tiverem nem condição ou permissão, irão sofrer muito com os pedidos que lhes são feitos sem nada poderem fazer. Peçam a Deus forças para vencer as dificuldades, e Ele sempre lhes enviará recursos para isso. Eu fiquei pior do que estava quando fugi do hospital. Chorava tanto, queria ajudar, mas não sabia como. Senti-me uma péssima mãe, fiz com que os meus filhos odiassem o pai, não tinha esse direito. Resolvi pedir ajuda à minha avó. Ela veio à nossa casa e pediu que eu fosse com ela. Explicou-me que quando eu estivesse bem e compreendesse melhor as coisas, eu iria poder ser útil e ajudar os meus filhos. Aceitei ir.
Voltei para o hospital e foi aí que me dei conta do mal que fiz à minha família. Abandonei os meus filhos logo que Maurício saiu de casa. Não me preocupei como deveria com eles. Eles faziam muitas vezes o almoço, porque geralmente eu estava reclamando do abandono e não fazia mais nada dentro de casa. Lavavam as suas próprias roupas. Não que seja errado lavar as próprias roupas, mas se isso fosse feito como aprendizado para ajudar a mãe, mas não por abandono ou negligência daquela que deveria ser a sua protetora. Eles estavam sob minha responsabilidade e eu não fui capaz de tomar conta deles. Deixei o meu corpo adoecer, me envenenei com tanta mágoa e ódio que acabei infartando. Desejei tanta desgraça da outra mulher que morava com o meu ex-marido que planejei o tempo todo a destruição do relacionamento dos dois. Deixei as dívidas da casa aumentarem tanto que ficou difícil para os meus filhos pagarem depois. Tudo isso porque usava o dinheiro em centros de candomblé para fazer o mal a alguém. Queria a separação do Maurício com a mulher a qualquer custo. Aliei-me a irmãos sofredores para conseguir o que era do meu interesse. Fui egoísta e paguei caro por isso. Pensei apenas em mim e no meu desejo doentio de ter o meu marido de volta. No hospital em que fui levada pela segunda vez no plano espiritual, pude lembrar que em uma encarnação antes de ser Lúcia, fui uma mulher de nome Eliana. Era casada, mas tinha uma paixão por um outro homem. Me separei do meu marido e fiquei anos tentando desfazer o casamento deste homem. Consegui e ele veio morar comigo. Fui muito feliz à custa do sofrimento da outra. Os filhos dele me odiavam e a esposa acabou se suicidando. Ficou anos na zona de sofrimento chamada Vale dos Suicidas. Esta mulher se aliou à atual esposa do Maurício para me destruir. A pobre criatura que vive com Maurício também foi procurar em casas de rituais macabros um meio de me separar dele. Hoje sei que ela era completamente infeliz. Maurício apenas gostava do dinheiro dela. O pobre infeliz tinha ambição atormentada. Ela vivia angustiada, imaginando que ele estava comigo, quando não estava com ela. Amigos, ninguém consegue ser feliz causando sofrimento a outro. É pura ilusão. E quem não sofre nessa reencarnação, certamente sofrerá as consequências em outra. A lei de ação e reação se cumpre sempre. Eu não fui vítima, mas cumpri a pena que desejei para mim. Só que poderia ter sido mais branda, desde que eu aceitasse a separação e vivesse a minha vida com os meus filhos. Se um dia ele quisesse consertar o seu erro voltando para a família e eu ainda estivesse sem um outro companheiro e aceitasse-o de volta, tudo bem. Mas, se acaso eu viesse a não aceitá-lo, que não fosse por vingança, mas sim por não amá-lo mais. Aí, certamente, a minha vida teria tido um outro fim, mais digno. Com certeza, a pobre da Helena teria visto que não iria adiantar se aliar a quem quer que fosse para me destruir, já que eu era uma pessoa íntegra e equilibrada. Ela teria aceitado a ajuda de irmãos que vieram pedir para desistir da vingança e me perdoar, mas como Helena viu uma brecha para me derrotar, permaneceu ali. Eu não mostrei boa ação, pois o que ela via em mim era amargura e uma mulher disposta a qualquer coisa para conseguir mais uma vez o que queria. Foi ela, Helena, que zombou de mim depois do meu padecimento com a desencarnação. Espero, confiante em Deus, que Helena me perdoe pelo sofrimento que a fiz passar, mas peço perdão também a Maurício e a atual esposa, e principalmente aos meus filhos que deveriam ter sido protegidos por mim e não abandonados. Hoje estudo muito e tento instruir pessoas que estão prestes a reencarnar, que viveram no passado vidas de ilusão e perdição como a minha. Aqui tudo é amor e solidariedade, sentimentos que movem a Terra para uma transformação. Desejo, com todo o meu amor, uma vida melhor que a minha para as pessoas que estão sofrendo pelo abandono. Acreditar que Deus não abandona filho algum nos consola e nos renova.
dando-nos forças para viver e continuar a jornada. Esse é o caminho para conquistar o que estava perdido. Quando os outros nos veem como criaturas fortes e generosas, sente-se bem em estar ao nosso lado. Se eu tivesse agido assim, sem me preocupar em ser boa só para agradá-lo, quem sabe ele teria tido a necessidade de viver comigo novamente, mas pelo amor e não pela imposição. Que Deus nos ampare. Terminarei aqui o meu relato, mas peço a Vitória, essa pessoa amiga e doce, que me permita fazer a minha prece. Pai amoroso, Criador do cosmo, Pai de ternura e bondade, ensina-nos a sermos mais generosos, a percebermos a dor do outro e sentir como se fosse a nossa. Ensina-nos a abrandar os ânimos ao invés de aumentar a cólera. Segura em nossas mãos quando estivermos caindo em tentação. Fortalece-nos quando a fraqueza estiver sendo convidada por nós para os nossos desesperos. Resgata para a tua luz os irmãos que desejam ficar junto a nós para nos derrubar. Consola-os em teus braços, porque a felicidade desses irmãos sofredores é a nossa vitória. Pai amado, enche o nosso espírito de amor e solidariedade e nos conduz à tua morada, pelas mãos dos nossos benfeitores espirituais, que a todos os instantes nos auxilia. Que assim seja. Assinado Lúcia.